Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal TI. No vídeo de hoje vamos ver sobre como podemos fazer para criar um formulário de contato utilizando HTML, CSS e PHP. Então primeiramente vou abrir aqui o meu Sublime Text. Vou vir em File, Open, e aqui vou selecionar a pasta do meu projeto e clicar em Open. Então eu tenho uma pasta aqui vazia, né? Então o primeiro passo, vou criar aqui um novo arquivo. Dentro dessa pasta, esse arquivo vai se chamar index.php. E já vou aproveitar e criar um outro arquivo também, que vai se chamar enviar.php. Beleza? O enviar eu posso fechar. Vamos iniciar aqui pelo index.php. Bom, para fazer o nosso formulário, eu vou utilizar um framework chamado Bulma. Então vamos vir aqui no navegador, vamos acessar bulma.io. No site do Bulma vamos clicar em download e aqui eu vou baixar o zip do Bulma. Dou um OK, que ele já baixou, vou até a pasta, dou 2 cliques. Então aqui eu descompactei o Bulma, dou 2 cliques novamente e aqui vou na pasta CSS do Bulma e vou copiar o arquivo bulma.min.css. Vou dar um Ctrl C nele, aí vou até a pasta do meu projeto e na pasta do meu projeto eu vou criar uma nova pasta que vai se chamar CSS. E dentro dessa pasta CSS eu vou colar aqui o bulma.min.css. Então aqui a gente já tem o framework Bulma para trabalhar nele. Então agora o próximo passo que eu vou fazer aqui é abrir o meu terminal, vou dar um pwd, reparem que eu já estou na pasta do meu projeto e vou subir no servidor PHP com o comando php-s maiúsculo, localhost 2.8080. Dou um Enter. E aqui já está startado o servidor PHP. Vou no navegador e vou colar a URL localhost 8080. Então aqui já estamos acessando a nossa aplicação. Como não tem nada no arquivo, está tudo em branco. Então aqui agora, diferente de como eu fiz nos vídeos de como criar um login com PHP e como criar um cadastro, eu vou fazer também a parte do front-end com vocês, certo? Aí vocês vão acabar aprendendo um pouquinho aí do Bulma, que é um framework CSS muito leve e também existe alguns componentes muito legais. Bom, vamos iniciar aqui então com o começo do nosso HTML, né? Então doctype HTML, que vou colocar a tag do HTML com lang pt-br. Vou aumentar um pouco o zoom aqui para ficar melhor para vocês. Vou fechar aqui a tag do HTML. Dentro da tag do HTML, vamos criar a tag head e dentro do head vamos colocar um meta, né? Só para ter a codificação da nossa página. Meta char7 utf-8, o title. Vamos colocar formulário de contato. Vou aqui no meu navegador, recarrego e reparem que o título que colocamos já está exibindo. E também vamos colocar aqui a importação para o nosso CSS do Bulma. Então a tag link, hell style sheet, href. Aí vamos passar o caminho e o nome do arquivo, que é css, nome da pasta, bulma.min.css. Fecho aqui o link e beleza, o nosso cabeçalho está pronto. Se eu voltar aqui e atualizar, reparem que não mudou nada. E aqui agora fora do head, vamos criar o nosso corpo com a tag body. Dentro do body, vamos criar um section class igual a section. Essa class que eu coloquei no section, ela já é do Bulma. Então o Bulma, ele vai colocando alguns estilos em nossa página de uma forma pronta. Vocês vão ver como vai ficar bonito o nosso formulário. Então dentro da minha section, eu vou ter aqui uma div com uma class container. Fecho aqui a div. Beleza, agora eu vou criar aqui uma outra div com a class columns isCentered. Fecho aqui. Isso vai ser para o nosso formulário ele ficar centralizado na tela. E vou criar aqui uma outra class chamada column isHalf. Então aqui reparem que eu estou usando duas classes CSS. Então beleza, eu vou colocar aqui um H1 agora com a classe title s-centered com o título formulário de contato canal TI. Fecho aqui o H1 e agora a gente já consegue ver alguma coisa em tela. Então vou atualizar aqui. Então reparem como ficou centralizado o texto. Eu vou explicar aqui algumas classes do Bulma rapidamente. Se eu tirar aqui o isCentered, reparem o que acontece. Ele não fica centralizado, ele vem um pouquinho mais para a esquerda, beleza? Então vamos deixar aqui o isCentered. Então agora abaixo do H1 vamos aqui criar o nosso form. Então form action enviar.php, que é esse arquivo aqui, né, que vamos programar ele ainda, que realmente vai fazer o envio, vai pegar as informações do formulário. Esse arquivo vai ficar responsável por isso. O method, vamos trabalhar aí com o método post. Fecho o formulário e agora vou começar a colocar os campos do nosso formulário. Então vou criar aqui uma div com a class field, fecho a div, vou colocar um label com uma class label, que vai ser o nome da pessoa que está preenchendo o formulário, e vou criar uma div com a class control e agora sim vamos colocar o nosso input aqui. Então input name, nome, com a class input, com type test, vamos colocar aqui um placeholder que vai ser igual ao seu nome, tranquilo? Então vou voltar aqui na nossa página, vou atualizar. Então aqui já temos o primeiro campo, que é o nome que o usuário vai preencher. Agora, para ganhar tempo, eu vou duplicar aqui a div field, que basicamente a função dessa div é segurar aqui os nossos blocos. Então, se tivermos vários campos, vai ser sempre essa div field colocando cada campo dentro. Dessa forma, vai ficar tudo alinhado certinho já. Então, essa div field eu vou duplicar aqui e ao invés de nome, vamos ter
o e-mail. O e-mail vai ser obrigatório, então vou colocar aqui um asterisco. No e-mail eu vou colocar o name e-mail e o tipo do e-mail é e-mail. Placeholder, seu e-mail. Tranquilo? Então volto aqui, atualizo. Então a gente já tem o nosso e-mail aqui agora sendo renderizado também em tela. Próximo campo vai ser o assunto. Eu vou copiar aqui também novamente. Só que no caso do assunto, a gente vai ter um select. Então o usuário vai poder selecionar no combo as opções. Então vou só mudar aqui para assunto, esse não é um campo obrigatório. Vou apagar aqui esse input. Para trabalharmos com select, vamos utilizar aqui uma div class select is-fullWidth para esse select acompanhar os outros inputs. Fecho aqui a div e agora sim vou criar o select. Select name, assunto, e dentro do meu select eu vou ter as opções. Então a primeira opção vai ser reportar erro. Fecho aqui o option. Vou criar um outro option que vai ser anúncios. Fecho o option e vamos ter aqui um outro option que vai ser outro. Então, um outro assunto aí qualquer. Com isso, terminamos aqui a parte do nosso select. Vou salvar o arquivo, vamos ver como ficou. Reparem que o Bulma já estilizou aqui pra gente o nosso select. Então, ele fica uma setinha diferente aqui e tudo mais. E por fim, vamos ter a mensagem, que também é um campo obrigatório. Então, o que eu vou fazer aqui é copiar do e-mail, certo? Vou colar aqui e a mensagem, que é um campo obrigatório. Só que a mensagem não é um input. A gente vai trabalhar com teste área. Então, teste área, name, mensagem, e na class vamos colocar um teste área. Aí vamos colocar um placeholder, deixe sua mensagem. Vamos colocar aqui um max length de 2000 e aqui fechamos o nosso teste área. Tranquilo? Salvo o arquivo aqui. Vamos dar uma olhada como ficou. Então beleza, então já temos aqui o nosso teste área que vai ser o campo mensagem. E por fim, falta o botão de enviar. Então vamos criar o botão. Então para o botão eu vou criar aqui uma div com a class field. Fecho aqui. Reparem que o Bulma, pessoal, ele sempre trabalha com o esquema de field. Depois que você está dentro aqui de uma column, basicamente aí colocando field você vai montando seu formulário. E quando você trabalha com botões, é bom colocar aqui uma classe também chamada isGrouped, que essa classe ela permite, se você colocasse vários buttons, ele ficar certinho um do lado do outro, sem quebrar nada. No nosso caso aqui vai ter somente um botão, mas eu já vou deixar essa dica para vocês. Então vamos criar aqui agora uma class control, fecho a div e finalmente o nosso button. No botão vamos ter a class do próprio button, uma class isLink e outra class isMedium para o nosso botão não ficar muito pequeno. O texto do nosso botão vai ser enviar, por fim fecho o botão. Salvo aqui. Volto no navegador, atualiza a página. Então aqui está o nosso botão de enviar. O Bulma ele tem algumas outras classes para tamanho de botão. Então, por exemplo, você poderia utilizar o isSmall. O isSmall é o botão, ele fica bem menorzinho. Também tem o isLarge, o botão fica grandão. No caso aqui vamos trabalhar mesmo com a isMedium, ok? Então, pessoal, o nosso front-end está pronto. Então, toda a camada aqui de interface do usuário já fizemos. Se eu clicar em enviar, ele vai cair naquela página enviar.php e não tem nada. Então, agora vamos começar a codificar essa página. Então, vou abrir aqui o meu arquivo enviar. Ele está vazio. Então, para enviar o nosso e-mail, eu vou utilizar uma biblioteca chamada PHP Mailer. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu gravei há pouco tempo atrás que explica como você faz para enviar e-mail com essa biblioteca. Vou deixar aqui no card desse vídeo. Então, para ganhar tempo, eu vou aproveitar aquele código, tá? Se você quiser mais detalhes de como ele foi implementado, tem o vídeo aqui no card e também vou deixar na descrição por segurança, tranquilo? Então, rapidamente, eu vou vir aqui, vou abrir uma nova aba e vou acessar o site do Canal TI, canalti.com.br. Então, aqui na home já tem um post para fazer o download desse código que eu comentei. Mas como esse vídeo aqui pode estar sendo assistido muito depois da minha gravação, eu vou fazer uma busca rápida por enviar e-mails com PHP dentro do site do Canal TI, tá? Então, faço uma busca e aqui eu clico no post. Então, beleza, vou descer aqui, vou baixar aqui o download do código-fonte de exemplo. Clico sobre ele, salvo o arquivo, que eu já vou abrir dando um clique nele, ele vai descompactar. Descompactou para mim aqui, dou 2 cliques. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a pasta source, vou aqui na minha mesa, entro na minha pasta do projeto e já colo aqui. Então, agora eu vou voltar lá para a pasta do PHP Mailer. Então, volto aqui na pasta e vou abrir aqui esse arquivo no meu editor de texto. Então, aqui está o código que faz o envio de e-mail. Vou dar um Ctrl A nele e vou colar aqui no nosso arquivo enviar.php. Eu vou fazer algumas modificações nesse arquivo, né, para ele passar a funcionar do jeito que a gente está querendo, mas já adianta um pouco essa aula. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui no início do arquivo do enviar, date underline default underline time zone underline set. Vou passar aqui América barra São underline Paulo. América São Paulo, beleza? Então o primeiro ajuste é esse. E agora aqui vamos capturar lá os campos do nosso formulário. Então aqui no nosso formulário, nós criamos aqui um input para o nome, um input para o e-mail, um select para o assunto, e um teste área para mensagem. As formas de pegar com o PHP todos esses campos é a mesma. Então a gente vai sempre atrás dos names desses campos. Então vamos atrás do nome, vamos atrás do e-mail, vamos atrás do assunto e vamos atrás da mensagem. Então volto aqui no enviar e aqui vou criar uma variável chamada nome
E para pegar o campo, eu utilizo o $_post nome. Então aqui eu já tenho o nome. Só que aqui agora vamos fazer um tratamento para caso o usuário não digite o nome, não dar erro no PHP. Então vamos utilizar a função iset e vou utilizar aqui um operador ternário. Então se vier o campo lá preenchido, a gente pega. Se não, a gente vai colocar não informado. Uma explicação rápida aqui sobre o operador ternário. Essa expressão aqui, a interrogação seria se verdadeiro e o 2 pontos seria se falso. Aí eu vou fazer isso para todos os outros. Então eu vou copiar aqui a linha do nome 4 vezes, né? Porque vamos ter o nome, o e-mail e o assunto. Então o e-mail, vou verificar também o e-mail. O terceiro campo é aqui o assunto e depois a mensagem. Então o assunto e a mensagem. Então vou ter aqui a mensagem e vou aqui ter uma variável também para data. Então date, DMY maiúsculo, H maiúsculo, 2 pontos I, 2 pontos S. Então aqui eu tenho a data e hora do envio desse formulário. Então aqui eu tenho já as 5 variáveis que vamos utilizar no conteúdo do nosso e-mail. Então o que eu vou fazer aqui agora é eu vou tirar aqui o try catch, vou indentar aqui o código. Vou tirar o true aqui do início do PHP Mailer, porque nesse caso não estamos interessados em depuração. Novamente, se você quer entender todo esse código aqui de envio, é só acessar o vídeo aqui no canal TI, que já foi gravado e também está aqui no card. E agora vamos aqui fazer um tratamento para os campos obrigatórios. No nosso código PHP, nós definimos que os campos obrigatórios que o usuário vai precisar informar é o e-mail e a mensagem. Então aqui eu vou fazer uma validação se o e-mail e a mensagem chegaram via post. Então abro aqui e vou colocar todo esse código aqui dentro do bloco if. Beleza, eu posso remover também essa linha aqui de debug, não estamos interessados nisso. Do resto aqui eu vou configurar o meu e-mail. Então, username, canalti10@gmail.com. Aqui, se você estiver utilizando o Gmail, é o seu e-mail completo. Na senha do e-mail, você coloca a sua senha. No from, vou colocar aqui o meu e-mail também, que é o que eu tenho para teste aqui. E vou enviar do meu e-mail para o meu e-mail. Então, aqui falo que para aceitar HTML. No subject, vamos colocar aqui o assunto. Então, o assunto é a nossa variável assunto. Posso tirar também o outBody, não estou interessado nisso. E aqui no body vou montar o conteúdo do nosso e-mail. Então, vamos ter aqui nome, 2 pontos, nome. Vou dar um BR para pular uma linha. Agora o e-mail, 2 pontos, e-mail. Um BR para pular uma linha. Vamos ter também a nossa mensagem, da nossa variável mensagem. Dou um BR para pular uma linha. Data barra hora. E vamos pegar lá a nossa variável data. E aí aqui temos a validação de enviar o e-mail ou não. Agora, vamos fazer um else aqui nesse caso, porque caso o usuário não informe nem o e-mail nem a mensagem, nós vamos dar uma mensagem em tela. Então, vou fazer aqui um else para caso o usuário não informe nem o e-mail nem a mensagem. E se ele não informar nem o e-mail nem a mensagem, eu vou dar aqui um echo, e-mail não enviado, 2 pontos, informar o e-mail e a mensagem. Vou colocar aqui também um ponto nesses casos. Então, beleza. Aqui está configurado. Então, resumindo aqui, o nosso formulário ele vai chamar esse enviar.php. E o enviar.php ele vai capturar esses campos pelo name que colocamos aqui no nosso formulário. Então, eu vou precisar do nome, do e-mail, do assunto e da mensagem. E eu coloquei aqui a data só como um adicional do e-mail aí. Na verdade, data e hora, né, geralmente já chega no e-mail. Então, beleza. Com essas variáveis, nós fazemos aqui uma validação se o e-mail e a mensagem foi recebida pelo post, ou seja, o usuário preencheu. Se o usuário preencheu e-mail e mensagem, aí sim vamos tentar enviar o nosso e-mail. Se conseguir enviar o e-mail, vamos dar a mensagem e-mail enviado com sucesso. E se não conseguir, vamos dar a mensagem e-mail não enviado. Vamos voltar aqui para o navegador. Fecho aqui a página do canal TI. E aqui estou meu script enviar.php. Vou atualizar ele direto. Deu um erro aqui na linha 44. Faltou um ponto e vírgula aqui. Salvo. E-mail não enviado, informar o e-mail e a mensagem. Por que deu essa mensagem? Porque estamos acessando aqui direto enviar.php sem passar pelo formulário. Aí o nosso código vai verificar aqui que o e-mail não está preenchido nem a mensagem, vai cair no else e vai dar a mensagem. Então vou voltar aqui para index. Então aqui está o nosso formulário. Vou dar um enviar daqui novamente. A mesma coisa, e-mail não enviado, porque não informou o e-mail e a mensagem. Então eu vou dar um zoom aqui e vou preencher o formulário certinho agora. Então, nome teste, o e-mail qualquer1@gmail.com. O assunto, vou selecionar aqui que eu quero reportar um erro e na mensagem vou colocar um texto qualquer. Teste. Clico em enviar. Se as credenciais não estiverem certas, vai aparecer e-mail não enviado. Então ele veio aqui, tentou enviar o e-mail. Como as minhas credenciais de e-mail estão erradas, ele deu e-mail não enviado. Então agora eu vou abrir aqui o meu Gmail. Então agora estou com o meu e-mail aberto. Vou colocar as credenciais corretas no código. Vou voltar aqui no meu formulário e vou submeter novamente. E-mail enviado com sucesso. Venho aqui no meu Gmail. O e-mail chegou. Então no assunto, reparem que chegou o reportar erro, que foi a opção que eu selecionei aqui. Então o assunto está correto. Agora eu vou abrir o meu e-mail. Dentro do meu e-mail, vou ter o nome teste, o nome que eu digitei aqui. Só dar um zoom aqui para facilitar para vocês. Então no e-mail aqui, qualquer1@gmail.com, foi o e-mail que eu informei. O assunto, já falamos aqui do título, né? E a mensagem teste. Mensagem
teste. Também a data e hora. Vou voltar aqui no meu formulário e vou fazer um teste. Eu vou apagar aqui a mensagem e vou colocar barra de espaço. Vou dar vários espaços aqui com a barra de espaço. Vou clicar em enviar. Vou vir aqui na minha caixa de entrada. Então, e-mail enviado com sucesso. Venho aqui, está aqui a nossa mensagem toda vazia. Então, no caso dos campos obrigatórios, nós vamos utilizar uma função do PHP chamada trim, para que se o usuário fizer isso aqui, tanto na mensagem quanto no e-mail, que são campos obrigatórios, a nossa validação funcione da mesma forma. Então, vou voltar aqui no código e tanto no e-mail, tanto na mensagem, eu vou utilizar a função trim aqui no nosso post. Então, trim $post e-mail e trim $post mensagem. Salvo aqui. Vamos fazer o mesmo teste. Dou enviar. E-mail não enviado. Informar o e-mail e a mensagem. Então, com isso, conseguimos tratar aqui. Então, agora eu vou fazer um outro teste que é selecionando um outro assunto. Agora, o meu nome eu vou colocar Joaquim. O e-mail joaquim@gmail.com. No assunto, eu vou colocar anúncios. Na mensagem, eu vou colocar teste do canal TI, dou enviar. E-mail enviado com sucesso, venho aqui na minha caixa de entrada. Reparem que no título do e-mail agora deu um problema de acentuação. Vamos fazer essa correção também. Então, volto aqui para o código. E no assunto, vamos colocar a função UTF-8_decode. Salvo o arquivo, vou enviar novamente. E-mail enviado com sucesso. Então, corrigimos aqui o problema de acentuação. Então, vou abrir aqui o e-mail. Está lá, todo o conteúdo que a gente colocou. Bom, o nosso script, ele ainda tem um problema, que se eu enviar sem o nome, não vou colocar o nome aqui, vou clicar em enviar, e notem que tanto o nome quanto o e-mail ficou como não informado, mas na verdade, eu só não informei o nome. Então aqui nós vamos ter que fazer uma modificação aqui no nosso código. Vou vir para o código. E antes eu estava verificando em todas as variáveis usando a função iset. Só que a função iset ela é utilizada somente para verificar se o post foi feito, se essa variável foi setada. Ela não verifica se ela é diferente de vazio. Então nós vamos fazer aqui uma modificação. Aqui nesse if, vamos somente verificar se foi feito o post. Se o post for feito, nós vamos copiar aqui o código, vamos colocar aqui dentro do post. Vou identar aqui. E aqui vamos utilizar a função diferente de vazio. Então, se esse nome não for vazio, atribua o nome. Se não, coloque o texto não informado. Vou fazer isso para todos. Volto para o código e vou enviar novamente o formulário. E-mail enviado com sucesso. Vou aqui na caixa de entrada. Agora sim. O nome não informado, o e-mail ele informou, a mensagem ele também informou. Se eu voltar aqui e não informar um campo obrigatório, aqui no código nós vamos precisar fazer uma outra lembra que o e-mail é obrigatório. Eu só vou querer enviar o meu e-mail quando os campos obrigatórios forem preenchidos, que são o e-mail e a mensagem. Então aqui onde eu inicio o e-mail para fazer um envio, vou fazer um outro if e vou verificar se o post do e-mail e o post da mensagem. Se esses dois caras foram setados pelo formulário, pelo envio, nós vamos fazer o envio do e-mail. Caso contrário, não. Eu vou colocar esse trecho de código aqui. E se não for preenchido nem e-mail nem mensagem, vou dar um else e vou colocar aqui um eco. Não enviado, dois pontos. Informar o e-mail e a mensagem. Ponto. Tranquilo? Ponto e vírgula. Então, além de verificar o e-mail e a mensagem, para cada um, eu vou verificar também se eles são diferentes de vazio, para somente assim fazer o envio do e-mail. Vou colocar aqui um parênteses, né, para separar aqui a parte da condicional. E para a mensagem a mesma coisa. Diferente de vazio para a mensagem. Aqui no caso, junto com empty, vamos colocar também um trim, para ele tirar o espaço aqui e obedecer aquela nossa validação. E aí eu posso mover nosso código aqui mais para baixo agora, depois desse if. Aqui agora eu posso tirar esse primeiro if que eu tinha feito do post, né? Porque estamos validando de uma outra forma. Apago aqui o else. Vou identar o if aqui para trás. E só depois disso, se nós tivermos a certeza que o e-mail foi enviado e ele está diferente de vazio, removendo os espaços e também a mensagem, aí nós setamos as variáveis. Nas variáveis, como a primeira condicional aqui garante que o e-mail e a mensagem vão vir preenchidos, que eles são campos obrigatórios, nós podemos aqui direto já setar o post. Então, para o e-mail e a mensagem. E para o assunto, que não são campos obrigatórios, no caso do assunto né? Porque nós não temos uma opção selecione todos. Mas enfim, se um dia você precisar, dá para fazer dessa forma aqui. Bom, agora vamos fazer aqui o teste final. Vou enviar então, tentando dar espaço na mensagem. Não enviado, informar o e-mail e a mensagem. Se eu apagar o espaço, clicar em enviar também, faz a validação. Se eu digitar um texto, sem o nome, no caso. Ele envia o e-mail, o nome chega não informado e a mensagem chega teste. Então a nossa validação lá dos espaços funcionou corretamente. Se eu preencher um nome e der um enviar, e-mail enviado com sucesso. Venho aqui, o e-mail foi enviado com sucesso com as informações preenchidas. E se eu acessar o enviar direto, ele vai falar que não enviado informado. Bom, para ficar completo aqui, vamos só colocar um iset para o e-mail e a mensagem. E-mail e um iset na mensagem. Essas validações aqui são necessárias para que caso você acesse o enviar direto, não dê problemas. Então, se eu acessar o enviar direto aqui, não enviado, informar o e-mail e a mensagem, vou habilitar o erro do PHP. E reparem que não tem erro nenhum aqui quando você acessa direto sem fazer um post pelo formulário. Agora eu vou selecionar uma outra opção aqui. Na mensagem vou colocar 123, vou dar um enviar. Chegou aqui outro com a mensagem 123. Beleza?
criamos aqui o nosso, beleza? Então aqui um resumo rápido desse vídeo, CSS, montamos o nosso formulário e falamos que a ação vai enviar para o arquivo enviar.php através do método post. Então aqui nós vamos ter um input com o nome, com o e-mail, com o assunto e com a mensagem. Quando esse formulário for submetido, aqui no início do script, vamos aqui setar o time zone, né, América São Paulo. Vamos fazer o require e o use da biblioteca PHP Mailer. E antes de enviar o e-mail, vamos fazer aqui uma condicional, verificando se o e-mail está setado e se ele é diferente de vazio, removendo os espaços. Mesma coisa para a mensagem. Se a mensagem está setada e se a mensagem é diferente de vazio, removendo os espaços. Isso aqui é para garantir que o usuário não submeta o formulário com espaços em brancos. Também para que, se você acessar direto o enviar.php sem fazer nenhum post, não dê erro. É por isso que fizemos essa condicional. Aí só com isso nós vamos para o restante do código, que é setar o nome, o e-mail, o assunto, a mensagem e a data. Para o nome nós fazemos aqui um tratamento, né? Se nome for diferente de vazio, aí pega o nome que o usuário digitou, se não, escreve não informado. Para o e-mail eu já armazeno o post direto, porque o nosso tratamento ele já está sendo feito aqui, né? Para o assunto eu faço aqui um tratamento para verificar se é diferente de vazio e utilizo a função tfdecode para não dar problema de acentuação, porque esse trecho aqui ele chega já no título do e-mail. E se nenhum assunto foi selecionado, não informado. No nosso caso, temos 3 opções e o usuário vai selecionar qualquer uma das 3, né? Mas, por exemplo, se tivéssemos no nosso combo lá, selecione as opções como sendo a primeira, poderíamos considerar essa opção como sendo obrigatório. E aí você precisaria de uma validação dessa. Na mensagem eu pego aqui a mensagem, direto também, porque o tratamento já está aqui. E eu pego a data e hora atual. Da linha 20 a 26 são configurações que eu preciso fazer para a comunicação com o Gmail. 28 e 29 vou setar o from e o add address. Como estou enviando para o meu próprio e-mail, então canalti10@gmail.com para ambos. Habilito o modo HTML. Em subject vou colocar o assunto é que o usuário selecionou no combo. E no body eu vou montar aqui o corpo do nosso e-mail, com o nome, e-mail, mensagem, data e hora. Se chegar aqui e não der nenhum erro, o e-mail tiver conseguido ser enviado, aí exibimos e-mail enviado com sucesso, caso contrário, e-mail não enviado. E se essa primeira condicional não for satisfeita, nós vamos falar que não foi enviado, informar o e-mail e a mensagem, porque isso significa que o usuário não selecionou nem o e-mail e nem a mensagem. Espero que tenha ficado claro para vocês aí como criar um formulário de contato com HTML, CSS utilizamos o framework Bulma e PHP. Se você gostou do vídeo, clique no joinha. Se ainda não é inscrito no canal TI, clique-se para se inscrever. Um grande abraço, valeu!